É muito bom voltar à casa de Deus, nesse dia da Feira da Alma, quando nos deslocamos da nossa casa, para bendizer ao Cristo que venceu, o segundo Adão, como foi falado há pouco, por nosso irmão Ivan, que nos redimiu, nos resgatou das trevas em que vivíamos, do mundo de pecados, quando estávamos escravos à nossa natureza humana e decaída, ao curso deste mundo e aquilo que Satanás e suas hostes malignas continua fazendo na vida daqueles cujos olhos ainda não foram aclarados. A nossa oração é que por meio da mensagem da graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, outros queridos, cujos nomes estão registrados no livro da vida, sejam despertados nos seus sentidos e atraídos a Cristo, confessem-o como seu Senhor e Salvador bendito. Hoje nós teremos um dia de exposição dos deveres dos filhos para com os pais e dos pais para com os seus filhos. Nós vamos inicialmente, nesse culto matutino, aprender com a lei moral de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Escritura lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12, é o texto para a nossa instrução e reflexão nesta manhã do dia do Senhor. Nós leremos todos em uma voz. Êxodo capítulo 20, verso 12, e após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, nós teremos mais uma oração, e vamos expor a passagem das Escrituras. Vamos lá, Êxodo 20, verso 12, todos nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso amado Redentor, sumo pastor da nossa alma, o pastor por excelência, que cuida, alimenta as ovelhas e tudo dispõe para que sejam bem cuidadas e que andem segundo o seu cajado. Meu Senhor, é por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que nos apresentamos mais uma vez a Ti, para Te suplicar a manifestação da Tua graça na exposição da Tua palavra, para que Cristo, que é profeta por excelência, por meio do Espírito, fale à igreja, a fim de que aquilo que é necessário rever, ressignificar, seja feito nesta manhã, Senhor, de forma especial, no trato dos filhos para com os seus pais, nesses dias onde a honra às autoridades já não tem mais valor, nesses dias cuja subjetividade, relativização da verdade tem adentrado os portais das igrejas, e mesmo os filhos crentes, aqueles que caminham para a tua casa, que escutam a tua voz por meio das Escrituras, que têm vida devocional, não têm atendido a esse princípio. Nós te suplicamos, meu Senhor, que a tua palavra, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, encontre guarida no coração dos teus filhos. E também que o Senhor visite aqueles que nos escutam nesta hora sem uma aliança contigo, a fim de que o Senhor faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Derrame consciência profunda de pecados em seus corações, para que arrependidos busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a apresentação do livro Pós-Modernidade de Daniel Salinas e Samuel Escobar, no segundo parágrafo
nos traz um relato que define mais ou menos como tem sido a sociedade pós-moderna e o comportamento que foi afetado por esse pensamento pós-moderno. Daniel Salinas e Samuel Escobar disseram: a geração da era moderna tem prazer no efêmero, no fragmentário, no descontínuo e também no caótico. Viver na pós-modernidade é experimentar sensações, quanto mais fortes, intensas e mais rápidas, melhor. Nada de sentimento de culpa, nada de bem ou de mal, nada, absolutamente nada de valores, é o que crê a essa sociedade pós-moderna. Meus irmãos, diante de uma geração como esta, nós não poderíamos esperar de forma alguma que, como nos tempos passados, os filhos observassem o princípio inerente ao 5º mandamento da lei moral de Deus. O fato é que, à medida que o tempo vai passando, nós vamos sendo confrontados por uma geração que se desenvolve rapidamente na sua prática da iniquidade, do seu pecado, sobretudo o pecado da rebelião, e com isso distancia-se a passos largos daqueles valores tão comuns vividos no passado. Meus irmãos queridos, nosso objetivo com a exposição do 5º mandamento do Decálogo é conhecer um pouco como viveram os filhos em relação aos seus pais no passado e o que nós devemos fazer para buscar resgatar aqueles valores que foram perdidos por essa sociedade. Os 4 primeiros mandamentos da lei moral de Deus, nós já sabemos, eles tratam dos deveres do homem para com Deus. Já os últimos 6 tratam das relações humanas, e o Senhor Deus, ao abordar esse tema, na utilização do profeta Moisés, que registra a verdade inspirada, ele trata exatamente nesse primeiro mandamento, que é definido pelo apóstolo Paulo como o primeiro mandamento com promessa, da relação dos filhos para com seus pais. A segunda tábua da lei, meus queridos irmãos, apresenta o nosso dever de uns para com os outros e explica aquilo que Jesus definiu e Lucas registrou no seu Evangelho, no capítulo 10, verso 27, como sendo o grande mandamento. O Senhor Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, sendo os pais os representantes de Deus na família, significa que aquele que honra a Deus, naturalmente honrará os seus pais. É importante pensarmos nisso, porque no âmbito do contexto hebreu, honrar os pais era uma parte vital da existência humana, tão vital quanto a própria respiração. O princípio geral, contudo, deste mandamento, do 5º mandamento, é o de que nós devemos agir de maneira apropriada para com todos os nossos superiores. Nesse caso, não importa em que consiste essa superioridade. Ela pode ser, de fato, de filiação. Os filhos devem honrar os seus pais. Ela pode ser também de idade. Nós precisamos de resgatar o valor do respeito aos mais velhos. Nós precisamos pensar também que esse princípio também está relacionado ao ofício. Aqueles que estão investidos de um ofício, eles devem ser objetos do respeito e da honra dos seus inferiores. E devemos pensar também que este princípio envolve tanto o poder quanto o conhecimento, ou seja, aqueles que possuem maior conhecimento estão em relação de autoridades sobre aqueles que estão se desenvolvendo ainda. Ainda que o princípio aqui seja de fato o princípio da relação dos pais para com os filhos, de forma especial a honra que os filhos devem aos pais,
nós devemos dizer que, de fato, esse mandamento ele é bem abrangente, ele trata da submissão, da honra e do respeito a todo aquele que foi instituído como autoridade sobre nós. É importante, então, meus queridos irmãos, pensarmos que a base dessa obrigação envolve honra, e sustentar essa honra tem uma relação estreita e direta com a consciência que nós devemos ter enquanto igreja de Cristo, que a base dessa obrigação é de fato uma ordenança de Deus. Foi Ele que disse que os filhos devem honrar os seus pais. Mas há um segundo aspecto aqui. Nós percebemos que na natureza da própria relação, cuja base é de autoridade e submissão, envolve uma dependência que é de dívida, ou seja, os inferiores estão sempre devendo alguma coisa aos seus superiores. Isso tem uma relação com aqueles que foram instituídos como autoridade, mas especificamente, à luz do 5º mandamento, com aqueles que Deus instituiu como progenitores para cada um de nós. Vamos então entender quais as implicações da declaração do 5º mandamento do Decálogo, quando Moisés recebe as tábuas da lei, e na segunda tábua ele tem o primeiro mandamento, que é definido pelo apóstolo Paulo como o primeiro mandamento com promessa. E lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, como lemos no início, está registrado: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, inicialmente nós precisamos destacar que o texto lido, ele contém tanto um mandamento como uma promessa. Na parte A de Êxodo capítulo 20, verso 12, nós temos o mandamento: honra teu pai. Na parte B nós temos a promessa de que aqueles que atentarem à lei de Deus, aqueles que compreenderem a necessidade de honrar os seus pais, eles terão seus dias na terra prolongado. Meus irmãos, honrar a teu pai e a tua mãe aqui inclui o que se demonstra em nossa conduta e na obediência aos nossos legítimos pais, aqueles que foram instituídos como autoridade sobre nós, um princípio de raro valor. É importante pensarmos que isso também envolve nós ir quando nos chamarem, aonde nos enviarem, e fazer aquilo que nos for ordenado, e refreando-nos também daquilo que nos proíbem. Tudo isso está embutido nessa relação que nós temos de submissão, não somente à voz dos nossos pais, mas quando resolvemos honrar a Deus, atentando para aquilo que este mandamento nos ordena. A honra aos pais, meus queridos irmãos, na sociedade israelita, era algo tão sério que eles definiam que a família era a unidade-chave da nação, onde os valores mais nobres da sociedade eram divulgados e propagados, não apenas pelo conhecimento que eles tinham dos princípios da lei de Deus, mas sobretudo por relações ajustadas, que de alguma forma revelavam a submissão que não somente os filhos, mas os pais também tinham quando assumiam uma responsabilidade de educar os seus filhos no padrão do Senhor. É importante então olharmos e compreendermos que, do ponto de vista dos códigos hebreus, a honra aos pais era de fato fundamental para a preservação da própria vida. Se você folhear a sua Bíblia, você vai perceber o quanto isso era sério e o quanto as famílias dos israelitas buscavam viver segundo o padrão da lei de Deus. Um filho que ousasse ferir seus pais sofria a pena de morte, e o mesmo livro da lei, em Êxodo capítulo 21, verso 15, está escrito: quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto.
Se você continuar folheando as Escrituras, você vai perceber que esta mesma pena, ou seja, a pena de morte, era também aplicada aos filhos que amaldiçoassem os seus pais. O livro do Êxodo, no mesmo capítulo 21, verso 17, diz: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Meus irmãos, de fato, a Escritura está cheia de referências de que isto era levado muito a sério nas famílias dos israelitas. Somente os zombadores, somente os insensatos rejeitariam esse princípio de respeito e honra aos pais, e para que esse fim fosse levado a cabo, eles tinham consciência que a desobediência poderia ser algo muito trágico. O poeta, inspirado lá no capítulo 30 de Provérbios, Lemuel, verso 17, diz: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Meus queridos, o princípio de honra que é devido aos pais, do ponto de vista da lei de Deus, era tão sério, era tão levado a sério pela família, ou pelas famílias dos israelitas, que eles tinham autoridade, inclusive, sobre os filhos, inclusive para escolher os seus cônjuges. Se você for ler a Escritura, lá no livro do Gênesis, no capítulo 24, você vai perceber o quanto isso era claro. Abraão, já avançado em dias, idoso, já prestes a partir para a eternidade, preocupado com a condição do seu filho, ainda solteiro, chama Eliezer, o seu filho, o seu servo mais velho, e dá para ele ordem de que Eliezer fosse procurar uma esposa entre as pessoas da sua família, e ele então sai e vai encontrar Rebeca, e traz Rebeca para que Rebeca se case com Isaque, e este é um princípio que é atendido no passado, e podemos dizer até pouco tempo atrás na nossa própria sociedade. Meus irmãos, esta questão que envolve a autoridade que os pais tinham com os seus filhos, também os fazia viver um ambiente em que os próprios filhos poderiam ser vendidos para quitar a dívida dos seus pais. Se você folhear a Escritura, agora no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 1, você vai compreender que está embutido esse princípio de autoridade aqui também sobre isso. Veja, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Meus queridos, de fato, os hebreus levaram muito mais a sério esse princípio do 5º mandamento da lei de Deus, quando na primeira parte nós temos a designação do profeta de que nós devemos honrar os nossos pais do que nós. Eles não somente tinham autoridade para escolher os cônjuges dos filhos, eles não somente tinham autoridade, inclusive, para entregá-los como fonte de pagamento das suas próprias dívidas, mas a Bíblia vai nos mostrar que no caso de desonra aos pais, esses poderiam, inclusive, levar os seus filhos para os anciãos da cidade, a fim de que fossem eliminados dessa condição. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 ao 21, você vai perceber o quanto os israelitas levaram a sério o princípio do 5º mandamento, a questão que envolve a honra aos pais. Se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão, vejam, escutem,
Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Meus queridos, no Novo Testamento, esse princípio de honra, ele foi ratificado. É importante pensarmos que o próprio Senhor Jesus, na adolescência, naquela experiência em que ele se perde dos seus pais e fica 3 dias distante e depois é reencontrado no templo, sentado com os doutores da lei, expondo as Escrituras, nos mostra que ele mesmo, como Deus de Deus, 100% homem, 100% Deus, se submeteu a esse princípio da honra que é devida aos pais, e Lucas registrou isso no seu evangelho, no capítulo 2, verso do 49 ao 52, quando disse: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera? E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Vejam, Cristo era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus queridos, se nós olharmos para as Escrituras, ainda no Novo Testamento, nós vamos perceber que esse princípio de que os filhos devem honrar os seus pais, é para nós também. Não é algo que caducou, não é algo que esteja distante de mim e nenhum de vocês. As crianças, os adolescentes, precisam urgentemente romper com essa cultura da irreverência, precisam romper com essa cultura da insubmissão e da rebelião às suas autoridades, sobretudo seus pais. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versos 1 e 2, e diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Meus queridos, nossa confessionalidade dispõe de recursos para compreendermos as razões anexas ao 5º mandamento, cuja sentença na primeira parte é: honra a teu pai. A pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster vai tratar exatamente do 5º mandamento do Decálogo. Veja, é a seguinte a pergunta: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Vejam a resposta: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, em palavras e em procedimento, a oração e as ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças. Diz mais: a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições. Obviamente que a resposta à pergunta 127 do Catecismo Maior é mais abrangente. A questão que envolve a honra aqui não está vinculada apenas à honra que é devida aos pais, mas a toda e qualquer autoridade que Deus instituiu. Nós devemos resgatar o valor de que a base do reino de Deus é autoridade e submissão. Nós reconhecemos isso tanto na Trindade quanto no corpo administrativo da igreja, e isso deveria se estender para todas as nossas relações de submissão. Contudo, essa sociedade pós-moderna, cujo conceito de verdade é tudo quanto me traz felicidade, tem fragilizado esse princípio tão importante, não somente para as famílias, mas para a igreja e para toda a sociedade, que vai ruindo, porque não há ninguém que queira mais respeitar as autoridades que Deus estabeleceu.
Meus irmãos, de fato, há muita gente negligenciando a honra aos pais. Caso seja esse o seu problema, caso seja esse o seu comportamento, lembre-se da exortação do apóstolo Paulo: honra a teu pai e a tua mãe. Meus irmãos, sobre a honra que é devida dos filhos para com seus pais, Aristóteles disse que as relações entre filho e seu progenitor são análogas àquelas que existem entre o homem e Deus. Os egípcios enfatizavam essa questão da honra, a ponto de ameaçarem a uma má vida pós-túmulo os filhos que fossem desobedientes aos seus pais. Meus irmãos, de fato, a observância do 5º mandamento da santa lei de Deus está intimamente, perfeitamente associada a uma vida longa e abençoada, ao ponto de que alguns filhos obedientes tornam-se idosos, e esse mandamento está também relacionado àquele grupo que nós conhecemos como o grupo da terceira idade. Ou seja, honrar o pai e a mãe aqui exige tratamento diferenciado também para os nossos idosos. É muito comum as pessoas debruçadas sobre a leitura deste mandamento acharem que essa honra é devida apenas pelos filhos que ainda estão na tenridade e aqueles que estão na adolescência e na juventude. Meus irmãos, isso é um ledo engano. Nós também, já na meia-idade, que temos o privilégio de termos os nossos progenitores vivos, idosos, devemos atentar para esse princípio, socorrer os nossos idosos, aqueles que quando nós não sabíamos tomar um banho, cuidava de nós, aqueles que deram provisão para que nós chegássemos onde nós estamos. É dever da igreja honrar os pais, sobretudo aqueles anciãos bem velhinhos, que precisam não somente da provisão do alimento, mas do aconchego, da palavra da graça, do amor, do afeto e da revelação, de uma submissão àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meus queridos irmãos, os israelitas foram ensinados a respeitar e amar os seus idosos, e a Escritura está recheada de passagens que revelam a necessidade de honrar os nossos pais, de forma especial quando eles estão na velhice. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 27, verso 16, você vai ver: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Se você abrir a Escritura agora no livro da poesia, em Provérbios capítulo 23, verso 22, você vai perceber que esse princípio de honra também deve estar vinculado aos nossos pais, que estão idosos, que estão bem velhinhos e que precisam do nosso afeto e do nosso cuidado. Provérbios 23, verso 22 nos diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Meus irmãos, quantos crentes desprezam os idosos na sua casa? Quantos filhos não têm o cuidado de ligar para a mãe ou para o pai para saber como é que eles estão? Quantos veem os seus pais padecendo de afeto, de provisão, de cuidado, e não se mexem para canto nenhum para cuidar daqueles que cuidaram deles durante toda a vida? É muito lamentável que pais idosos, já numa idade muito avançada, depois de terem cuidado durante toda a vida de muitos filhos, 5, 7, 10 filhos, sejam colocados em abrigos. Meus irmãos, nós precisamos de pensar que é dever nosso, que é cuidar dos nossos idosos, sobretudo dos nossos pais. Dá para eles tudo quanto eles merecem, dá para eles tudo quanto eles precisam, e dá a honra a Deus de que de fato nós compreendemos o mandamento, não somente quando exigimos dos nossos filhos que nos honrem, mas quando honramos também aqueles que nos deram suporte durante toda a vida para chegarmos onde estamos. Meus irmãos queridos, honrar o pai e a mãe, aqui de forma especial,
quando chegam na velhice, é esforçar-se para proporcionar conforto aos pais e a facilitar-lhes em tudo, absolutamente tudo, a vida deles na velhice, mantê-los em todos os seus aspectos, inclusive se necessitarem o sustento. Foi isso que ensinou o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Está implícito nessa passagem do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15, versos 4 ao 6. Veja o que Jesus disse, sobretudo no cuidado que devemos aos nossos idosos, aos nossos progenitores. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está dando uma reprimenda, está passando um sabão naqueles religiosos que estavam preocupados com a manutenção do templo, mas cujos pais idosos estavam em casa estavam sofrendo a ausência de tudo quanto necessitavam naquela idade avançada. Meus irmãos, se nós não soubermos cuidar da nossa casa, jamais teremos habilidades para cuidar da casa de Deus. Tudo começa em casa. O filho deve honrar aos seus pais. Os pais devem buscar cumprir aquilo que a Escritura disse para que essa relação seja harmoniosa. Mas, sobretudo, quando chegam na idade avançada, já na velhice, quando já não tem mais forças, quando já não tem mais vigor, quando desfrutam da dor dilacerante da solidão, somos nós, filhos, que devemos cuidar dos nossos idosos. Mas a Escritura segue e nós vamos perceber que a forma pela qual nós tratamos essas pessoas hoje certamente determinará a forma pela qual nós seremos tratados também no futuro. Eu quero dizer para você, eu tenho sido repetitivo no que eu vou dizer novamente para os irmãos, de que a vida é uma eterna lei da semeadura. Não se preocupe. O que você está plantando, você vai colher. Se você honra aos seus pais, se você compreende o valor dessa honra, tenha certeza, você será retribuído. Mas o outro lado também é verdade. Se você não compreende esse princípio, se você quer andar segundo a concupiscência do seu coração, os seus projetos de vida, você que é jovem, adolescente, que acha que agora na aurora da vida você pode fazer qualquer coisa, saiba também que aquilo que você está plantando, você vai colher. Por isso, aqueles que abandonam os seus pais na velhice, saibam que poderão ser abandonados também pelos seus filhos, porque eles estão lendo o nosso comportamento. Porque de fato a leitura tem a capacidade de ensinar, mas o exemplo de arrastar. A proporção que você tem meia idade, que cuida do seu pai, que é o avô do seu filho, saiba que ele está observando também como você cuidou deles, e certamente cuidará de você, se Deus por sua graça resolver estender o seu tempo de vida. Veja então que após falar sobre o valor da obediência, o texto põe agora em visibilidade a promessa anexa àqueles que honram seus pais. Lembrem, primeiro um mandamento, depois uma promessa. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus queridos, esta promessa, ela é reforçada e podemos dizer ampliada em seu significado pelo apóstolo Paulo. Se você folhear a Escritura no Novo Testamento, você vai perceber que em carta produzida à igreja em Éfeso, ele destaca que os filhos obedientes de todos os lugares, não apenas entre os judeus, mas de todas as nações, seriam abençoados com longevidade.
Veja que há uma diferença entre aquilo que Moisés registrou e aquilo que está registrado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso 23. Veja, Efésios 6, versos 2 e 3 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja a diferença entre o registro textual de Êxodo e esse fragmento aqui da carta de Paulo aos Efésios. Perceba que não há o elemento da promessa feita a Abraão, que está registrada lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 12. Abraão havia recebido a promessa de que possuiria a terra de Canaã, mas de que os obedientes àquele preceito, eles seriam de longa vida sobre a terra que Deus havia prometido e dado a ele como promessa. Meus irmãos, a regra aqui é muito simples. Nós vamos perceber que Paulo amplia, e isso tem uma relação comigo e com vocês. A regra aqui é de que a obediência e honra resultam em longevidade, em vida feliz e abençoada, não somente para os judeus no passado, mas para todos aqueles que abraçaram a Escritura como regra infalível de fé e de prática. É objetivamente isso que nós devemos aprender aqui. Contudo, nós devemos destacar que há algumas exceções. Meus irmãos, é verdade que a obediência ou a desobediência aos pais não é o único fator que determina a extensão da vida de uma pessoa, porém é um fator muito importante. Segundo, a desobediência aos pais piedosos indica uma vida dissoluta e podemos dizer indisciplinada, o que pode conduzir alguém ao vício, que é associado a outros fatores, pode encurtar a vida de um jovem, por exemplo. Terceiro, deve-se ter em mente também aqui, meus irmãos, que embora um filho desobediente possa viver ininterruptamente e chegue a uma condição de existência centenária, devemos dizer que enquanto permanece em sua impiedade, porém não irá bem, ou seja, ele não terá paz. O apóstolo afirmou, está registrado em Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, ir bem aqui não está vinculado à quantidade, mas à qualidade da vida das pessoas. Que adianta viver tanto e sofrer como escravo do mundo? Que adianta viver tanto e sofrer como escravo do pecado? Que adianta viver tanto e viver como escravo do diabo e dos seus anjos que oprimem e que escravizam aqueles que não querem atender à voz de Deus revelada na sua palavra? Meus irmãos, filhos indisciplinados serão sempre sinônimos de ruína para a família. Meus irmãos, filhos indisciplinados serão sempre sinônimos de ruína para a igreja, serão sempre sinônimos de ruína para a sociedade e para a própria nação. É importante lembrar que a promessa de Deus é de recompensar a obediência e punir severamente a desobediência daqueles que não atendem à voz de Deus, quando diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando os laços familiares de respeito e honra são rompidos, meus queridos irmãos e amigos, tragédias inumeráveis se enfileiram à porta das instituições. Nós temos visto isso nesses dias de uma forma absurda. A juventude perdeu a concepção e, sobretudo, falamos daqueles que estão inseridos em muitas igrejas evangélicas, do que é honrar os seus pais. Meus irmãos, honrar é mais do que obedecer.
Honrar é uma atitude do interior que se reflete numa atitude de gentileza e de submissão àqueles que Deus instituiu como autoridade. É isso que Paulo está ensinando aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 2 e 3. Se você deseja ir bem, viver dias felizes, abençoado e ser longevo, será necessário observar esta recomendação do apóstolo. Não há outra forma. Os médicos não têm essa ciência. Os psicólogos, de forma alguma. Não há ninguém que possa prolongar a vida quando alguém resolve ser irreverente. Não há ninguém que possa prolongar a vida quando alguém resolve ser insubmisso. Não há ninguém que possa prolongar a vida e dar para esta pessoa vida de qualidade se alguém está vivendo e colidindo com os princípios da palavra de Deus. É isso que Paulo afirma aqui quando diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e para que te vá bem, para que a sua vida seja abençoada. Meus irmãos, nós iniciamos a exposição do 5º mandamento da lei moral de Deus, abordando algumas características desta era que é definida pelos historiadores como pós-moderna. Alguns têm falado que nós estamos vivendo um período pós-cristão, mas ainda há muita controvérsia em relação a isso. Eu prefiro ficar com a ideia do pós-modernismo ainda. Mas eu quero concluir a mensagem nesta manhã, destacando alguns ensinos importantes acerca do 5º mandamento da lei moral de Deus, que disse o apóstolo é o primeiro mandamento com promessa. Primeira coisa que você deve aprender nessa manhã, que para uma geração séptica como a nossa, este modelo de vida autêntica será, de fato, a melhor mensagem evangelística. E agora eu quero falar diretamente com os adolescentes da igreja. Porque não vai adiantar vocês pregarem, não vai adiantar vocês evangelizarem, se esses meninos que estão chegando para a igreja não compreenderem que vocês aprenderam a honrar os pais. Porque há algum conflito aí nisso. A proporção que você fala, você precisa viver. Então, o que vai impactar a vida de um jovem ou de um adolescente não é o conhecimento que você tem da ciência, da filosofia ou da teologia. O que vai fazer a diferença e impactar a vida dos jovens, dos adolescentes, é exatamente essa submissão a esse princípio. Eles vão olhar para vocês e esses meninos sabem ouvir os pais. E eles vão dizer: tem alguma coisa de errado no meu relacionamento com meu pai. Eu quero ser igual a eles. Então esse é o primeiro ensino que nós podemos tirar desse texto da palavra de Deus. Daí a necessidade de fazer com que Cristo viva em nós, de tal forma que a nossa apologia, ou seja, a nossa defesa da fé e a nossa evangelização seja mais que racional, ela seja relacional. Isso começa em casa. É em casa, quando o pai diz faça, quando o pai diz vai, quando o pai diz não vai, quando o pai diz não compra, quando o pai diz não namore, que você vai evangelizar. Não adianta saber teologia reformada, história da igreja, não adianta saber Bíblia, se você tem uma condição intelectual avantajada, mas as suas relações estão apodrecidas. Então, para evangelizar com eficácia e com poder, é necessário observar que os meninos, as crianças, os adolescentes, os jovens precisam honrar os seus pais. E não podem ter o mesmo comportamento dos demais. Se for assim, vocês não serão nem sal, nem luz. Esse é o primeiro ensino. Mas há, de fato, um outro ensino. É nesta relação entre filhos e seus pais que o mundo será impactado. Então, vejam que entra também o elemento da responsabilidade dos pais. Esses precisam
efetivamente assumir o posto. O homem precisa ser o sacerdote da sua casa, precisa ser a cabeça do seu lar, ser aquele que conduz de fato a esposa e os filhos, de tal forma que resgata os princípios que foram perdidos nessa pós-modernidade. Isso nós veremos à noite, na segunda mensagem. Mas nós devemos pensar também, meus queridos irmãos, que será também de valor reduzido para os adultos o trabalho de testemunhar de Cristo, caso esses não cuidem dos seus pais idosos. Porque é muito fácil você exigir da criança: olha, o pastor disse que é para você me honrar. Mas se o seu filho perceber que você não honra seu pai ou sua mãe que é idoso, você está falando uma coisa que o menino não vai atender. Porque ele quer aprender pelo seu exemplo. Então, o que vale para você enquanto pai, em relação à submissão que seu filho deve ter a você, vale também para mim e para você em relação aos nossos idosos, os nossos progenitores. Eles precisam ser amados, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser celebrados por tudo quanto fizeram durante a vida para dar provisão para mim e para vocês. Então vejam que uma coisa não anula a outra, meus irmãos. Muito embora o texto não fale ainda sobre a figura dos pais, nós não podemos deixar de mencionar isso aqui. Há muitos idosos abandonados, não somente pela falta do pão, mas sobretudo, especialmente pela falta de afeto, de uma ligação, de uma visita, de um aconchego, de um carinho, de um beijo. Enquanto os pais estão exigindo dos filhos: vocês devem honrar a mim. E os filhos estão olhando para os pais, não falam, mas eles fazem a leitura: você não honra o seu, eu não posso honrar você. Então, se há algo a consertar, tem que começar em nós. Nós, enquanto pais, precisamos honrar os nossos pais idosos, que se doaram, que se dedicaram. Eu não quero falar sobre as imagens e memórias que eu tenho dos meus pais, porque senão não vou conseguir terminar a mensagem. A minha mãe ainda está viva, fez 95 anos ontem, mas é a nossa referência, é a nossa matriarca, é quem fazia comida, é que lavava calça jeans quando não tinha máquina de lavar, que cuidava da escola e de tudo, enquanto meu pai saía para o trabalho. Meus irmãos, nós precisamos de resgatar esse princípio de honra aos nossos idosos. Se seus pais já faleceram, mas você tem um tio, uma tia que é idoso, que é irmão dele, irmão dela, dê a provisão, dê aconchego, faça uma ligação, se for possível, faça uma visita. Isso vai mudar a relação que seu filho ele vai ter com você. Ele vai perceber que você vive esse princípio da honra. Por isso, então, meus irmãos, eu quero concluir a mensagem nessa manhã, lendo aquilo que está registrado em Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2, quando o poeta sacro afirmou: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando a mensagem e o culto nessa manhã. Meu Senhor, nós bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu majestoso nome, pela sublimidade da tua palavra, pela eficiência dos princípios que o Senhor registrou. Nós temos consciência, Senhor, que parte significativa desse mal que assola a nossa sociedade reside no fato
de que não existem mais pessoas que queiram honrar aqueles que foram instituídos como autoridade. E nós queremos resgatar este princípio na nossa vida e nessa igreja, meu Senhor. Que o Senhor dê a capacidade aos pais de ensinar aos seus filhos a importância da honra. Que o Senhor também lhes dê, sobretudo aqueles cujos pais idosos estão vivos, o privilégio de honrar os seus pais, para que os seus filhos percebam que o ensino não é o produto de um conhecimento intelectual, mas é a essência da manifestação de um coração que compreende, Senhor, que a honra devida aos idosos também cabe àqueles que já estão na meia-idade. Deus, há muitas pessoas com ranhuras no coração, gente que passou a vida inteira com desafeto com os seus pais, por algum problema do passado. E há muitos cristãos assim, meu Senhor. É por eles que nós queremos te pedir nessa manhã, que os visite e que faça com que tenham a capacidade de perdoar e serem perdoados, para que ainda haja tempo de recomeçar um relacionamento que tenha sido rompido. Que em tudo, meu Senhor, Jesus Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Se você está nos visitando nessa manhã, por favor, fique de pé. Tem não, né? Muito bem. Alguns avisos importantes. Nós temos aqui um aviso